Olá, graça e paz. Estamos começando mais um momento com Deus. Deixe o seu like, inscreva-se nesse canal e ative o sininho para receber as notificações. Muito bem, nós vamos ler um texto em 2 Crônicas, capítulo 20. Diz assim a palavra de Deus: Depois disto, os filhos de Moabe, os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: Grande multidão vem contra ti da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregou jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Muito bem, meus amados, essa palavra, ela nos fala, é uma passagem muito linda, maravilhosa, que nos fala de uma vitória que Deus deu ao povo, e esse povo estava sob a liderança do rei Josafá. E a palavra nos diz que veio alguém e trouxe notícias para Josafá, que vinha uma grande multidão contra ele. E a Bíblia, a palavra de Deus diz, quando Josafá ele recebe essa notícia, que os inimigos vinham contra ele, e era uma multidão, uma grande multidão, como diz a palavra, e a Bíblia, a palavra diz que Josafá teve medo. Mas no mesmo momento que Josafá ele teve medo, ele se pôs a buscar ao Senhor. E ele apregoou jejum em todo Judá. Josafá, ele, em primeiro momento, ele teve medo, mas ele buscou ao Senhor. E a palavra de Deus diz que Josafá ele se coloca em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e ele faz uma oração. E lá no verso 9 do capítulo 20 de 2 Crônicas diz: Se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Josafá, ele lembra daquilo que Deus havia falado, que se algum mal sobreviesse sobre eles, eles deveriam orar, deveriam buscar. E ele diz agora, pois os filhos de Amon e de Moabe, os do monte Seir, cujas terras não permitisse a Israel invadir quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram. Eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão, que nos deste em herança. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Meus amados, eu vejo aqui atitudes que Josafá tomou diante das notícias que ele recebeu. E isso serve também de um grande exemplo para nós. Como você tem reagido diante das dificuldades, dos problemas, das lutas? Você tem medo? Sabe, meus amados, tem pessoas que eles são vencidos antes de qualquer reação, de tentar alguma coisa,
porque eles são vencidos pelo medo. E uma das coisas que nós precisamos vencer, em primeiro lugar, é o medo. E o medo, ele vem para nos assolar, para nos tirar o foco. Mas nós precisamos, em primeiro lugar, vencer o medo, tomar atitudes de oração, como Josafá se colocou em pé na congregação de Judá e orou ao Senhor. E ele declarou: nós não sabemos o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. E quando todo Judá estava em pé diante do Senhor, também as crianças, mulheres, os filhos, a resposta de Deus veio sobre a congregação. Deus levanta o profeta Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaía, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. E a palavra do Senhor veio sobre Judá. E disse o profeta: dai ouvidos todo Judá e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor, não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas é de Deus. Deus, ele vem, meus amados, e nos dá uma direção. Ele nos traz uma resposta quando nós clamamos a Ele de todo o nosso coração. Quando diante das dificuldades nós não sabemos o que fazer, mas nos colocamos em oração, a resposta de Deus, ela vem até nós. E Deus dá estratégias para este povo, meus amados. E Ele diz: amanhã vocês vão descer contra eles, contra os inimigos, e eis que sobem pela ladeira de Ziz. Vocês vão encontrá-los no fim do vale, de fronte do deserto de Jeruel. E nesse encontro vocês não terão que pelejar. Tomai posição, ficai parados, e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Deus dá estratégias para esse povo, Ele dá direção, meus amados. Mas é interessante que Deus diz que eles não teriam que pelejar, apenas se posicionar, não temer, nem se assustar. Amanhã vocês vão sair ao encontro, porque o Senhor é convosco. Olha só que garantia, meus amados, maravilhosa. O Senhor é conosco, o Senhor é convosco nesse contexto bíblico. Então Josafá se prostrou. Quando ele recebe estas palavras, ele se prostra com o rosto em terra. E todo Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Que atitude! Essa é uma atitude de adoração, meus amados, de rendição, entendendo que o Senhor tem, nesse caso, se manifestou ali naquele lugar, dando estratégias, trazendo uma palavra através do profeta. E eles têm essa atitude de adoração. Quanto Deus tem feito por você, e você tem adorado a Ele, tem se prostrado diante do Senhor. Diz a palavra aqui que eles dispuseram os levitas dos filhos dos coatitas e dos coreitas para louvarem o Senhor Deus de Israel em voz alta, sobremaneira. Eles levantaram a voz em louvor, e pela manhã cedo eles se levantaram, saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, Josafá se colocou em pé e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. E ele aconselhou o povo e ordenou cantores para o Senhor,
que vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. E eu creio que eles iam louvando, cantando e dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Em vez de colocar, meus amados, os soldados, os guerreiros à frente, eles colocaram os cantores. Olha só que estratégia maravilhosa. Deus, ele faz coisas extraordinárias, coisas que pela ótica humana parece impossível, mas Deus, ele nos dá estratégias que às vezes parece que na ótica humana não tem sentido, mas para Deus é algo muito grande, vai dar uma vitória, trazer algo muito grande para a nossa vida. E a palavra de Deus, ela vai nos dizendo, meus amados, que Deus deu uma vitória muito linda para o povo, porque os filhos de Amon, de Moabe, se levantaram contra os moradores do monte Seir para os destruir, exterminar, e tendo eles dado cabo dos moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Eles mesmos se destruíram, guerrearam entre si, e o povo de Deus, o povo de Judá, meus amados, eles não precisaram guerrear, levantar um dedo, eles apenas louvaram o Senhor. Em vez de colocar o exército à frente, eles colocaram os levitas, cantores, e eles iam adorando o Senhor, e o Senhor fazendo um grande rebuliço no meio dos inimigos, ao ponto deles se destruírem uns aos outros. E tendo Judá chegado ao alto, que olha para o deserto, procurou ver a multidão, aquela multidão que lá no início da palavra, que a notícia é que vinha uma grande multidão, e Judá agora procura essa grande multidão, e ele encontra corpos mortos que jaziam em terra sem nenhum sobrevivente. E Josafá e o povo vieram para saquear os despojos e acharam entre os cadáveres riquezas em abundância, objetos preciosos. Tomaram para si mais do que podiam levar. 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. E ao 4º dia eles se ajuntaram no vale de bênção, onde louvaram o Senhor, por isso chamaram aquele lugar Vale de Bênção, até o dia de hoje. Eu digo para você, saia do vale do medo. Lembram lá no início da palavra, Josafá teve medo, mas ele teve algumas atitudes tão importantes para que Deus pudesse lhe dar vitória. A primeira delas, buscar ao Senhor, orar, clamar. Quantas vezes nós saímos desesperados diante de uma situação e não buscamos a Deus, deixamos para orar e parece que a oração fica em último plano da nossa vida. Não, meus amados, tem que ser a premissa da tua vida, tem que ser algo muito importante, a oração, o clamor. Então, esse povo saiu do vale do medo para o vale da bênção. Então voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém, Josafá à frente deles, e tornaram para Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrara com a vitória sobre seus inimigos. Vieram para Jerusalém com alaúdes, harpas e trombetas para a casa do Senhor. Veio da parte de Deus o terror sobre todos os reinos daquelas terras, quando ouviram que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. Assim o reino
de Josafá teve paz, porque Deus lhe dera repouso por todos os lados. Que palavra, meus amados, para nós. Atitudes que Josafá tomou e lhe garantiu vitória. Deus trouxe resposta. Deus deu estratégias. Não é assim, meus amados, às vezes a gente está sem saber o que fazer, e foi aqui que Josafá falou a Deus. Ele também expressou isso. Ele disse: nós não sabemos o que fazer, mas a nossa esperança, a nossa confiança está no Senhor. Se você não sabe o que fazer, declare isso. Eu não sei o que fazer, mas a minha confiança está no Senhor. Meus amados, que Deus abençoe você com esta palavra. Quero orar, nesse dia com você. Oremos ao nosso Deus. Pai celestial, Deus eterno, nós estamos aqui na Tua presença. Queremos Te agradecer por esse dia, agradecer pela vida, agradecer porque o Senhor sempre cuidou de nós. Continua fazendo coisas grandes, maravilhosas na vida desse querido, dessa querida que está ouvindo esta oração. Talvez ele está passando por momentos difíceis, meu Pai, mas que o Senhor venha com a Tua mão forte, a Tua mão poderosa, dar-lhe vitória, meu Deus. Assim como o Senhor deu para Josafá essa grande vitória. Ah, meu Deus, ao ponto deles não precisar mover um dedo contra o inimigo, mas apenas louvar a Ti, meu Pai. Que a igreja marche, que nós possamos marchar olhando para o Senhor, confiando no Senhor e louvá-lo de todo o nosso coração, clamar ao Senhor, porque é tempo de buscar ao Senhor. Muito obrigado, Pai. Olha para essa pessoa que está enferma, essa pessoa que está num leito de enfermidade, essa pessoa que ouviu esta palavra, meu Pai. Enche ela de fé, de esperança, que ela venha ser cheia do Teu Espírito Santo. Clamamos a Ti, meu Deus, nesse dia. Muito obrigado pelo momento de palavra e momento de oração. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa, a tua família. Estaremos aqui no próximo momento de oração e palavra. Um grande abraço. Fique na paz de Jesus. Amém.